Bom dia, como vocês estão? Hoje é dia de quê? Meu Aconchego, esse programa recheado de dicas e tendências sobre esse universo maravilhoso da arquitetura e do design. E está no ar aqui na tela da Band. E não só aqui, nos acompanha também nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Se inscreve, dá um like, fica ligadinho, irá receber todas as nossas notificações. E nos acompanha também no nosso Instagram, programa Meu Aconchego. Roda a vinheta, diretor! Estamos chegando num condomínio localizado aqui no Campo Grande, em Salvador, e vamos entender o processo de manutenção do paisagismo, porque as áreas comuns agradecem para a nossa boa convivência, não é? Vem comigo! Olá, Wesley, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo ótimo, com você? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui com o Meu Aconchego, indo entender melhor esse processo de manutenção do paisagismo. As áreas comuns, os empreendimentos, os pequenos e os grandes, todos estão muito preocupados com isso, né? É verdade. O nosso trabalho sempre é viabilizar para que pessoas, empresas e ambientes e áreas públicas tenham acesso ao paisagismo e com ele essa manutenção que trará um certo tempo e saúde para todos esses vegetais, essas plantas, daquela biótica que compõe cada projeto exclusivo da nossa empresa. Mas me conta, você como arquiteto paisagista, vocês criam o projeto também como para as áreas residenciais, né? Da mesma forma, no mesmo esquema, né? Vocês idealizam o posicionamento das plantas, o estudo das plantas de acordo, né, com cada local que ela irá ficar. E aí vocês montam o paisagismo para os condomínios. E como é o processo de manutenção? Assim, quanto tempo? Como é que funciona? Cada projeto tem suas particularidades, então o tamanho, as plantas que foram implantadas, então cerca de 15 a um mês, 15 a 30 dias que vai acontecer essa manutenção de acordo com o tamanho do jardim e a sua biótica. Então aquele solo que necessita de uma adubação, de uma fertilização, com determinado fertilizante cada uma para uma planta específica, é necessário ali nos 15 em 15 dias. A irrigação tem que ter sempre uma boa manutenção para que não entupa as válvulas e também para que tenha uma técnica mais visual para a gente verificar se há alguma patologia decorrente de uma umidade ou de uma falta de água. Ou seja, ter sempre aquela manutenção diária para vocês também entenderem se a planta está reagindo bem no local que ela foi implantada. Exatamente. Então, cada biótica ela necessita de um acompanhamento para também entender como vai ser o acompanhamento fitossanitário. Como a gente trabalha muito em ambiente urbano, existe a possibilidade de insetos, pequenos animais, formigas, roedores atacarem. Aqui no ambiente é muito comum as formigas cortadeiras, que elas são uma praga em locais de jardins, então elas atacam e destroem jardins inteiros se não tiverem um controle fitossanitário adequado. Assim como cochonilhas, pulgões, largatas, e até ratos, que são roedores, né? Eles se infiltram e destroem ambientes também de jardins e projetos paisagísticos. Wesley, vou me colocar no local do cliente, né? Eu, como cliente, quero contratar a Folhas Urbanas para poder implantar aqui um paisagismo que agrade, que comporte e que tenha um custo-benefício, porque a gente sempre pensa nisso, principalmente quando estamos falando de condomínios, né? Isso tem que se trazer para a reunião de condomínio e sempre trazer um custo-benefício. Como é que fica esse contrato de manutenção? O contrato de manutenção normalmente ele tem 12 meses de periódicos seguidos e aí você pode separar entre semanalmente, que pode ser toda semana, ou pode ser de 15 em 15 dias, ou pode ser mensal, dentre esses 12 meses. E aí o contrato, o cliente vai acordar com a empresa Folhas Urbanas como esse contrato vai decorrer durante esses 12 meses. E dentre esses 12 meses existe toda a manutenção, né, que vai ser feita, a fitossanitária, vai ter as técnicas de retirada de ervas daninhas,
a poda das árvores, a poda das cercas vivas e todo esse controle para que toda a vegetação cresça de forma adequada. Isso que eu ia perguntar agora, e também deve ser um prazo para poder as plantas crescerem, porque vocês trazem elas, né? Exato. Bem assim, bebê. Então elas têm um processo. E deve ser também um prazo adequado para poder sentir se a planta se adaptou, né? Exato. Ali no primeiro mês é o ponto crucial para a gente entender se a planta está adaptada àquele ambiente. Então esse primeiro ano é essencial. Com certeza, né? Exatamente. É o ideal, que contrate a empresa para poder montar o paisagismo e também fazer essa manutenção. Isso, então também depende da localização, da iluminação que bate ali, de como aquele local vai cuidar do seu próprio projeto, de como vai acontecer a rega, tem que prestar atenção muito nisso e sempre limitando a passagem de pedestres a uma distância segura do jardim, para que não haja um pisoteio ou uma destruição mecânica das folhas, um machucado ou uma patologia decorrente de atrito com as pessoas e animais ao redor. Esse é o Bougainville. Ele se adapta bem a uma planta trepadeira, então ele vai fazer essa proteção, todo esse intermédio entre o pergolado, fazendo essa forração geral aérea, e ele é muito florido, como pode ser visto, e ele é resistente ao sol, ele é resistente ao vento, às intempéries gerais, então toda essa resistência faz com que ele tenha uma vida útil e demore para iniciar a senescência de forma, né, mais eficaz. E quando você fala trepadeiras, porque elas se agarram a qualquer acessório, por exemplo, aqui a madeira, né? Que elas possam estar, como os muros, seria isso? Apesar desses galhos serem lenhosos, eles serem um pouco mais com esse figurativo de madeira, eles são numerosos, então eles se agarram, eles se adaptam à forma, né, que o pergolado ele impõe, e então ele faz toda essa cobertura natural. Fica parecendo aqueles cachos de uva, sabe? Mas nesse caso aqui, as flores. Exato, assim como as videiras, que são os pezinhos de uva que enramam em tudo e formam esse lindo, né? É o visual, a estética natural. Realmente, a arquitetura realmente remete, né? Exatamente. Folhas Urbanas é uma empresa baiana focada em soluções de jardinagem e paisagismo, agregando para você produtos e serviços personalizados de alto padrão. Criamos e implantamos projetos paisagísticos, fazemos manutenções cuidadosas de jardins e criamos verdadeiras obras de arte botânica unindo a natureza e sustentabilidade com o melhor do design contemporâneo. Meu Aconchego. Oferecimento Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Ogunjá, há mais de 35 anos construindo sonhos. Casa Nandos, a casa que cuida de sua casa e de você também. Olha só, presta bem atenção. Funcionalidade, conforto e estética é o que os móveis planejados vêm a nos oferecer quando a gente monta um projeto residencial, comercial. Estamos aqui em uma clínica odontológica e eu estou com minha amiga aqui, Karine Crispim, que vai falar um pouco pra gente, não é dos desafios de montar uma clínica, né? Ou um ambiente comercial. Eu tenho sempre comentado a respeito disso aqui. Mas por que é tão importante os planejados? Dê a sua opinião. Na verdade, ele soluciona muita coisa de espaços, né? Aqui mesmo a gente tem uma estratégia já apresentada, que é uma parede feita com painel de móveis planejados. E isso tudo foi a raiz do projeto para a gente otimizar esse espaço, que era uma sala pequena de 36 metros e a gente tinha que ter administração, DML, tudo que a vigilância exige e ao mesmo tempo também que a cliente queria como funcionalidade.
conseguimos graças aos móveis planejados. Olha que você tem um lavabo aqui para receber. Sim. Você tem um outro banheiro privativo, né? Para quem Exatamente. trabalha aqui internamente. E aí você tem uma copa, você tem uma administração, tem a sala de prioridades aqui. Verdade. E nós sabemos que, a depender das especialidades, é muito específico, né? Aqui nós temos muitas peças pequenas, minuciosas, que precisam ser guardadas, arquivos também, e você tem que trabalhar com muitos departamentos dentro de um só espaço. Verdade. Olha como os móveis planejados é de fundamental importância. Eu tenho sempre dito isso aqui no programa, porque eu acho que é um volume maior, de maior custo, né? Com certeza. E, ao mesmo tempo, é a base para a gente poder trabalhar. Inclusive, assim, essa escolha pela Romanza vem dessa característica, né? Quando a gente está num espaço comercial, a gente precisa de uma segurança, durabilidade, aquilo que uma loja credenciada pode nos dar. E aqui a gente escolheu a Romanza em função disso, né? Trazendo cores e o design, que também eles são muito flexíveis. Não é toda empresa que consegue fazer o que a gente planeja, né? Então esse espaço veio agregando cada um dos itens com cores. Usamos muito do partido, né, do cinza. Queríamos dar um aquecimento também na recepção. Uma coisa, eu não sei se você já teve, mas eu tinha muito medo de dentista. Que não Todo teve. mundo tem, acho que todo mundo tem. Só aquele barulhinho da maquinazinha já dá um... Nossa! E eu nunca esqueço, uma vez assistindo um programa e sempre pensei disso. A recepção tem que ser uma sala de estar de uma casa, onde ela traz esse aconchego, esse conforto. Pra acalmar, né? Exatamente, para que você não se sinta nesse ambiente hóspede, eu poderia dizer assim, né? Que você se sinta justamente mais acolhido ali e aquele pré-atendimento não te assuste de uma forma gigantesca, né? Que é a sala do dentista. Aqui também a gente trouxe um pouco desse aquecimento nos tons de cinza. A madeira, né? Você usou muito da madeira aqui, Sim. do amadeirado, e o amadeirado já traz esse acolhimento, essa aquecida no espaço. Exatamente. Brincamos um pouco com algumas coisas, como a decoração, uma copinha que a gente trouxe um aquecimento ainda melhor, que foi uma estratégia que vocês vão ver aí no projeto, né? Que a gente usou de uma mesinha que a dentista disse, ai cara, e de vez em quando eu passo o dia no consultório. Muitos médicos acontece isso. Eu queria poder fazer uma recepção, uma refeição nesse espaço assim que não me causasse que tenho que sair, e um ambiente acolhido, aconchegante. Claro que tem muita da identidade, os nossos projetos, eu sei também, eu vejo isso, do cliente. Ele traz muitas referências dele, né? Aqueles detalhes, aqueles objetos que caracterizam muito o perfil de cada um. E era isso que a gente queria propor aqui. E eu acho que a gente conseguiu. É aquele brief inicial, né? Quando você busca o que é que o cliente de fato quer. Por exemplo, ele é uma clínica, um consultório odontológico, temos diversos consultórios odontológicos, mas o cliente tem o perfil do que ele gosta, do que ele quer. E isso traz um diferencial entre uma empresa e outra. Com certeza. Eu acho que é isso. Quando a gente tem clientes que ele dispõe e diz exatamente o que ele quer, é muito mais fácil, muito mais assertivo, né? Já tive clientes que dizem, Karine, eu te dou a chave, você faça o que você quiser. É o mais complicado, o mais difícil, é verdade. Porque quando o cliente dá e traz essa referência, essa essência, pela experiência já de quase 20 anos fazendo isso, a gente também capta assim, já sei do que ela gosta, se identifica, a essência identifica também com o profissional, do como eu quero atender, né? E ela sempre demonstrou muito isso. E a gente fez de tudo para que isso pudesse ser resolvido nesse espaço, né? Trazendo todas as referências de materiais, como a madeira que você fala, que é aquele acolhimento e toda a administração, enfim, todas as coisas que a gente propôs no espaço que ela tinha e que a gente disponibilizou dentro dessas características que trouxesse essa referência e a essência dela. No que você falou aí, sabe o que eu acho muito importante? Sim. É essa palavra confiança. Essa confiança da cliente com o profissional faz com que o nosso trabalho, até na indicação das empresas e na organização junto às empresas, instalação, durante a venda, projeto técnico, caderno técnico, né, pós-venda, tudo isso facilite esse trâmite.
Eu tenho uma dificuldade imensa de indicar, porque quando você indica, você assina o seu nome em cima da empresa no qual você está indicando. A responsabilidade é grande. Então, quando eu busco indicar qualquer empresa, eu tenho que ter essa confiança, né? Porque assim, a gente está entregando um projeto que é uma responsabilidade imensa, que precisa ser executada com maestria por quem a gente está indicando, e vamos acompanhar todo esse processo. E existe a expectativa do cliente que, por mais que ele não demonstre o que você indica, você é corresponsável por ele, né? E nessa nossa profissão não é fácil não, mas é gratificante, porque o resultado final, como este aqui que vocês estão vendo, é que faz com que a gente se apaixone cada dia mais, não é? Com certeza. Karina, muito obrigada por estar aqui no Meu Aconchego. Eu que agradeço, é um prazer, né? Espero estar mais vezes. Com certeza, eu espero. Agradeço a vocês que estão em casa nos assistindo. Fica aí ligadinho que no próximo bloco ainda temos muito mais. Meu Aconchego. Oferecimento MSC Construções, sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox, criando espaços únicos, ambientes memoráveis. E eu estou aqui em um bate-papo descontraído, como sempre, recebendo amigos convidados. Hoje aqui a minha xará, Bruna. E um fato importante que deve ser muito bem discutido entre o profissional e o cliente, que é a produção, não é isso, Bruna? Porque a produção, como a gente costuma dizer, é a cereja do bolo. Então, não adianta você fazer uma casa com uma estrutura muito bacana, ter um mobiliário em proporções adequadas e não ter a decoração para dar aquele charme no espaço. Eu costumo dizer e brincar com os meus clientes que uma casa sem uma produção é aquela mulher que ela é bonita por natureza. Mas quando a gente faz a produção, é uma mulher bonita por natureza, ainda maquiada. Então ela tá mais bonita ainda. E essa parte da produção é uma parte muito delicada. Como você mesmo comentou, da questão da proporção dos móveis, a gente trabalha muito com a proporção da decoração em si na parte da produção, né? Então, do tamanho de um vaso que a gente vai estar colocando, na proporção do quadro, naquela parede específica, das alturas, para estar tudo se encaixando e tudo harmônico, né? Tanto essa parte prévia da escolha dos móveis, quanto da produção em si, da ambientação. É importante isso que você falou agora com relação às proporções, né? Eu tinha citado em relação aos móveis, mas os objetos também, porque tem um nicho no tamanho adequado, tem um vaso na proporção adequada também para ele. Você falou do quadro, todo mundo tem um pouco de decorador, de design, de arquiteto, e aí você chega lá, escolheu o quadro da forma que ele quis e colocou o quadro nas alturas. Você visualiza e está totalmente assim, brigando com o espaço. Exatamente, precisa estar com todo o espaço em sintonia. E além do quadro, tem a questão também do tapete, né? Porque tapete é fundamental, o tapete ele acaba fechando, né? Incorporando uma sala, um quarto, trazendo realmente aquele quê do conforto que a gente precisa, né? Dentro do espaço. E outro detalhe também muito bacana é que às vezes a gente trabalha sempre com a base muito neutra. A base dos móveis está neutra, a base das paredes também estão neutras e a gente traz essa cor, a gente traz um pouco também da identidade da família, traz um pouco de ousadia na parte da ambientação. É verdade, então é além da proporção, olha, presta atenção, vocês que estão em casa nos assistindo. Proporção, né, o tamanho adequado do tapete, onde é que ele deve se encaixar, né? Se fora do sofá, dentro do sofá, no meio, tudo isso é estudado pelo arquiteto. Então é de fundamental importância que você siga, que você confie, contrate um profissional, que você se identifique, que é para ele poder realmente lhe entregar o que você deseja. Porque
é um sonho do cliente, mas nós também, assim, nos jogamos no projeto, Sonhamos né? juntos, com toda certeza. Então a gente pensa em tudo, em todos os detalhes, o vaso que vai para a estante, mas o acabamento que ele deve ter, né? A proporção, a textura, se ele vai ornar com tudo que está ao seu redor. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Às vezes os clientes não percebem, eles querem colocar um colar numa mesa de centro, um colar na parede e acham que colar, cheio de colares, assim vai ficar uma coisa bacana. E não, a gente tem que saber dosar. Tem que saber dosar aonde que a gente vai estar colocando vaso, para não ter vaso demais, para tudo realmente nos Para não poluir, né? Exatamente. E tanto com relação também às texturas que a gente vai estar introduzindo nessa parte da ambientação. Se a gente vai colocar almofadas que tenham mais texturas ou não, se a gente vai estar trazendo um colar que chame mais atenção para ele não estar brigando com algum outro objeto que está próximo dele, um quadro em si que traz uma explosão de cor, como é que a gente vai estar linkando essas cores com os outros objetos. Então tudo realmente tem que conversar, tem que ter essa harmonia e é justamente nessa parte que a gente acaba trazendo ainda mais a personalidade de cada um dos nossos clientes. Afinal, cada projeto é único e tem que ter a cara do cliente. Então, realmente, essa parte da ambientação, da produção é uma parte fundamental e que não basta a gente só colocar uns móveis maravilhosos e ter uma arquitetura linda sem a gente ter uma produção para amarrar tudo junto. É porque da vida, né? Você chega, olha a casa com os móveis belíssimos, mas tá faltando alguma coisa, tá faltando chegar a produção para você sentir a casa. E é legal quando você tá falando sobre as texturas, porque as cores é de fundamental importância. A gente já faz o projeto pensando em uma paleta de cor, e aí o cliente tem vasos, tem peças que é de família, né, que ganhou, que gostaria de colocar, não tem problema. Mas você traz eles pra gente, né? Vamos fazer uma... Eu gosto sempre de deixar todos eles juntos em uma mesa da sala. Isso. Deixo tudo junto na mesa da sala e depois eu vou olhando cada um deles onde eu acho que melhor se encaixa. Esse a gente bota realmente no aparador, esse a gente pode colocar num nicho, perto da sala de TV, esse outro bora botar num quarto, que combina mais. Então a gente sempre tenta usar o máximo possível tudo que o cliente tem e depois a gente faz o complemento, né, com as peças novas e que vão dando essa harmonia com todo o projeto. E é algo legal de fazer, gostoso, né? Demais. Porque a gente, além de se sentir realizada com toda a produção do espaço, de poder estar entregando ao cliente o que ele realmente deseja, são esses pontinhos assim mágicos que fazem toda a diferença e muitas vezes podem até ser personalizados. A gente está precisando de uma peça de acrílico, vamos mandar produzir, não é isso? Bandeja de acrílico. No tamanho certo, na proporção certa. Exatamente, para encaixar perfeitamente naquele lugarzinho que a gente idealizou para ela. Ai, Bruna, obrigada por ter vindo aqui no meu agradeço por esse convite maravilhoso. Obrigada a vocês que estão em casa curtindo muito aqui o programa, recheado de dicas, de tendência, tudo sobre arquitetura, design de interiores, paisagismo, engenharia, tudo que é voltado ao nosso universo. Que é maravilhoso. Fica aí ligadinho que no próximo bloco nós temos muito mais. Os nossos lares a cada dia trazem mais significados para as nossas vidas. Os objetos criam a identidade dos moradores, trazendo referências de personalidade, conquistas, histórias. Com mais de 20 anos de mercado, somos referência em sofisticação, diversidades e exclusividade. Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Alameda das Espatódias 457. Acesse nossas redes sociais, curta, compartilhe e se conecte conosco. Meu Aconchego. Oferecimento Breton, sua melhor opção em imobiliário design em Salvador. Home Vidros, sua casa com mais transparência. Luminata, um bom projeto de iluminação você não vê, você sente. Gente, hoje eu tô num bate-papo aqui com Elcimar Badu, meu estilista, eu posso assim dizer? Oh, claro! Um estilista, assim, de mão cheia, de alta costura aqui na Bahia e também um design. Tô ganhando esse título agora, né, por você. Não, eu achei, assim, fenomenal. Estamos aqui em um espaço gourmet que foi criado por Badu.
Inicialmente ele nos convidou para fazer o projeto de interiores da sua casa. Sim, sim. E a extensão do terreno, depois, pensando devagar, ele começou a criar os objetos que aqui estão. O que eu achei o máximo, sabe? Claro que nem todo mundo é o Simabadu para poder fazer um tapete com eixo, jogos americanos. E tudo combinando. Um quadro que é mais uma escultura. Ideias criativas, né? Tem que ter ideia sempre, porque isso valoriza. Você estava me contando que se você for criar tudo que você fica pensando... Aí eu não vou ganhar dinheiro. Se eu for criar tudo que eu venho na minha cabeça, minha esposa até briga comigo. Pare com essas coisas. Mas essa mente não para num minuto. Porque você fica o tempo inteiro criando. Minha filha diz que eu tenho super foco. Quando eu foco numa coisa, o mundo pode se acabar lá fora. Eu tô aqui, ó. Mas deixa eu te falar algo que é importante também. E eu vim aqui justamente por causa disso. Porque é importante quando o cliente tem bom gosto ou quando ele busca ter. Porque muita gente acha que tem e às vezes não tem, não sabe fazer essas combinações de cores, né? Misturas de tons, acessórios, entender as peças de design. Por este motivo é importante estar sempre acompanhado de um arquiteto, de um designer de interiores, mas facilita muito a nossa vida quando o cliente, ele tem noção do que ele quer, sabe? Com certeza. E ele entende o que é tendência no mercado, como é que as coisas estão funcionando, porque tendência, ela pode passar e ela pode ficar. Mas vai muito do seu estilo de vida. As pessoas não precisam seguir um padrão do que está aí. Mas é bom entender o que está, porque isso vai inserir no nosso modo de vida. Aqui eu dou exemplo. Eu fui lá visitar lá o estande de vocês e tive ideias maravilhosas. E apliquei aqui, deu super certo, super certo. Exatamente. A ideia justamente dessas mostras de decoração é isso. Então eu aproveito desses momentos para filtrar o que eu gosto, o que realmente conta a minha história, a minha essência, que é onde a gente habita, tem que ter a essência de quem mora, de quem está ali todo dia, para não ficar cansativo, né? Você estava falando lá de Remanso, né, da sua primeira casa. E não foi difícil vender, foi fácil. Foi fácil e foi a casa diferentona. Teve muitas pessoas que achavam, que criticou, mas outras pessoas amaram. Quando eu botei para vender, vendeu rapidão. E fui visitar agora lá, já fizeram reforma, tá maravilhosa a casa. Mas hoje você já acha que tá mais antigo, hein? Sim, muda. É a moda, a circunstância, o tempo, tudo vai mudando. Eu acho que para você é um pouco mais fácil, porque você tá no mundo da moda de alguma forma, né? Sim. Você já é um designer de moda. Então, você já consegue visualizar os tecidos, porque eles se aplicam também dentro do interior, sabe? Do design de interiores. Então, os tecidos que estão sendo utilizados, né? O design dos movimentos, porque assim como a gente leva para as roupas, a gente leva também isso para o mobiliário, que são as formas orgânicas. Ela está sendo muito bem utilizada na moda em geral, em si, quando a gente fala também de acessórios de decoração. E para você é um pouco mais fácil porque você já está inserido. Facilita muito. Outro dia eu entrei numa loja que vendia tecidos para cortina, eu tive vontade de fazer vestidos com aqueles tecidos. E vou fazer ainda, vai ficar lindo, depois eu vou mostrar para vocês. Vai surgindo. Mas a ideia bem, um linhão, que dá para fazer uma roupa linda, coisas mais combinando com a praia, tudo vai longe. Olha, mas essas ideias aqui de Badu, elas valem para vocês que estão aqui nos assistindo, tá? Pesquisa, olha o que é que você se identifica, o que é que você curte, o que é que você gosta. Não sabe fazer? Não tem problema, né? Vai atrás de alguém que consiga lhe orientar para poder fazer. Ó a pessoa aqui, na minha casa, lá no interior da minha casa, foi ela que decorou, que me ensinou, me falou e fez todo o projeto, ficou lindíssima. Eu sou encantado. Todo mundo que entra na minha casa fica encantado. Com toda a simplicidade, mas tem uma elegância. Tudo, dedo de Bruna Oliveira. Obrigada, mas é porque você também tem muito bom gosto, amigo. Esse título agora, né? Gente, fica aí ligadinho. O Meu Aconchego, ele está aqui justamente para isso, para te dar dicas, falar de tendências, ter esses bate-papos aqui descontraídos que nós temos, passar um pouco do nosso conhecimento para vocês que estão nos assistindo. Um beijo grande. Meu aconchego de hoje fica por aqui. Gostaram? Eu espero que sim, porque eu já fico morrendo de saudade de vocês. Mas eu te encontro aqui, ligadinho na tela da Band, no próximo sábado, no mesmo horário, às 10h30 da manhã.
aqui não, só aqui como também nas nossas redes sociais. Nos acompanha no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube, Programa Meu Aconchego, onde você pode acessar e acompanhar toda a nossa programação. Um beijo grande, excelente final de semana. Que Deus abençoe.